Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso querido Evampra. E hoje nós estamos num dia muito especial para nós. Por isso que eu estou aqui novamente, porque é mais um dia especial. Hoje é exatamente a data que nós estamos fazendo 11 anos, 11 de outubro de 2020. O primeiro Evampra aconteceu no dia 11 de outubro de 2009. Então, estamos fazendo hoje 11 anos. E não poderia ter um presente melhor do que o nosso querido amigo Marco Lima, o nosso presidente da Federação Espírita Paraibana, nosso companheiro do acorde. Então, é um momento de muita alegria para todos nós do Evampra ter a presença dele junto conosco, que aceitou esse nosso convite para conversar um pouquinho com a gente e soube agora que vai ter música também. Então, é sempre muito bom estar ao lado dele e estamos muito felizes e muito honrados com essa presença. Eu vou ler um trechinho, né, de um livro para a gente dar início para falar a nossa prece. Eu escolhi aqui um trecho pequeno de Dr. Bezerra, que diz assim: árvore. Cada criatura é uma árvore de Deus no esquema da luz. Se é pelos frutos que conhecemos a árvore, é pelos atos do Espírito, pela sua vida, que reconheceremos as suas qualidades e deficiências. Jesus, o Mestre dos Mestres, é o grande jardineiro divino, que veio à Terra cuidar das árvores humanas, adubar, firmar e verificar todas as suas necessidades, para que no futuro todas sejam árvores boas, dando frutos bons, e a casa do Pai seja casa de oração, casa de paz, casa de luz, onde poderemos conhecer os princípios da felicidade. Eis que estamos sendo convidados por Jesus para estendermos os braços aos que nos seguem, como galhos frutíferos que saciam, alimentando-os como aquele pão que desceu do céu. Dr. Bezerra. Então, envolvidos nesse pequeno trecho, vamos pedir a Deus que envolva todos nós nesse momento, os nossos queridos amigos espirituais que amparam esse trabalho, a nossa querida Joana de Ângeles, mentora da Federação Espírita Paraibana, que toda essa falange amiga possa estar presente com todos aqueles que estiverem presentes na nossa live, envolvendo o querido Marco Lima, em vibrações de equilíbrio, de harmonia e paz, para trazer o estudo dessa noite para nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Querido Marco, muito honrada com a sua presença entre nós. Muita. Olá, gente, boa noite. É uma alegria, uma satisfação imensa estar participando com vocês desse momento tão especial, né, do Evampra. Esse tempo todo de trabalho em prol da harmonia, né, do estudo do Evangelho, da busca dessa união fraternal entre corações, né, de todo o país, de todos os recantos do nosso país. E para nós, a Federação Espírita Paraibana, participar desse momento, desse aniversário, justamente hoje, para mim, é uma subida honra. Jana, nosso abraço, o Wilde, que também está na técnica, nos bastidores também, nossa gratidão pelo convite e que possamos desfrutar de momentos de paz, né, de harmonia, de leveza, porque o Evangelho nos proporciona todas essas questões, né, de leveza, de equilíbrio, de harmonia, de paz. E esse é o nosso objetivo nessa noite. Né? Muito grato mais uma vez
pela presença de todos que estão nos acompanhando nesse momento, nesse evangelho, né, online, mas que certamente estamos unidos em pensamento, em corações. Como nós falamos, vamos ter música, né? A Jana já falou para a gente. E por que não começarmos, né, já agradecendo ao Senhor a oportunidade de estar aqui com essa canção. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nós vamos fazer uma abordagem em torno do Evangelho, no tema que nós propomos a refletir, né, do Evangelho e equilíbrio emocional, sempre também trazendo um pouco de leveza, de música, de reflexão, como eu gosto de fazer. Para quem me conhece, eu gosto muito de trabalhar essas temáticas. Não podemos evocar um texto do Evangelho, no capítulo 11 de Mateus, quando o Cristo nos conclama: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso, humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Essa temática, esse tema que está colocado em Mateus será as referências básicas, né, para que a gente possa utilizar nas nossas reflexões, elaborando o raciocínio para a nossa análise. Inicialmente, nós vemos um convite do Cristo, né? Vinde a mim. Essa é uma atitude, né, importante, né, que a gente precisa ter diante de Jesus, diante do Evangelho, diante do seu convite. Na verdade, é um convite, mas com um teor, com um verbo no imperativo. É importante que a gente tenha esse movimento do vinde a mim. Embora o Cristo, né, tenha toda a paciência, né, ele compreende que estamos envolvidos numa escola de aperfeiçoamento, que é a Terra, num mundo de provas e expiações, e o despertar dessa consciência para ir em direção ao Cristo vai depender também muito desse desenvolvimento, né, da sensibilidade, né, de escutá-lo, né? E esse escutar Jesus, esse ir até ele, muitas vezes vem com uma situação de dor, de sofrimento, em que passamos por muitas dificuldades, e diante disso nasce dentro do coração do ser humano, de todos nós, o desejo de encontrar esse alívio. Então, vinde a mim. É uma postura de despertamento já de consciência. Então, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ou seja, aqueles que já estão cansados do sofrimento, aqueles que já estão com uma situação emocional já bastante dolorida, aflita. E aí a gente vai em busca exatamente da medicação, do remédio, né, do conforto, do alívio que o Cristo vem nos trazer. E entendendo esse convite do Cristo,
a gente pode também se inserir que todos nós, né, independente da condição que nós estejamos, todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, temos as nossas angústias, temos os nossos questionamentos, né, a respeito de várias questões. E o enfoque que queremos falar hoje é em relação ao nosso equilíbrio emocional. Diante de uma pandemia como essa que estamos passando, certamente temos muitas questões ligadas à nossa interioridade que precisa exatamente ser tratada, né? Precisamos entender, e mais do que entender, né? É preciso conhecer as nossas emoções, nos conhecer, né, no sentido geral. Mas é preciso saber domar essas questões emocionais, né? Saber lidar com as emoções. Anete Guimarães, ela tem uma fala bem interessante a respeito do que são as emoções. Ela inicia conceituando o seguinte, que todos nós, quando estamos encarnados, né, espírito, perispírito e corpo, quando estamos encarnados, e surge um subproduto aí, que ela chama de alma e que Allan Kardec também. O que é a alma? É o espírito encarnado. O espírito, né, é portador de sentimentos, de vontade, de livre-arbítrio, né, de racionalidade. Quando estamos encarnados, né, e aí somos alma, nós também temos as influências do corpo. Daí surgem também as emoções, que é um mix, né, um subproduto, né, de que estamos encarnados, e essas emoções fazem parte também da nossa natureza física. Então, falar de equilíbrio emocional, a gente precisa entender essas três dimensões, né? A dimensão espiritual, a dimensão fluídica, a dimensão corporal e os subprodutos dessas relações. Saúde hoje é algo muito complexo, né? A gente vai ter a oportunidade de ver em Joana de Ângeles alguns conceitos a respeito, mas a gente vai entender toda essa complexidade, né? Que é a gente ter o equilíbrio emocional. E nesse convite que o Cristo faz, tomai sobre vós o meu jugo. Então, essa tomada de decisão é uma tomada de maturidade, né? Da gente buscar perfeitamente, né, é uma tomada lúcida, aquela que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente analisa e toma uma decisão. Então, chegou o momento, né? Chegou o momento da nossa evolução que a gente precisa tomar essa decisão. Tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo que Jesus se refere, ele faz um contraponto com os jugos, né? Os chamamentos do mundo. Ele tem um jugo e o mundo tem outro jugo. E ele fala que o seu jugo está muito relacionado, está plenamente relacionado com a lei natural, com a lei divina. Por isso que ele diz que é suave, é leve. E o outro jugo, o jugo do mundo, são representados pelos interesses, né? Pela efemeridade, né? Pelas questões materiais. E algo que é pertinente a matérias, todas elas que se referem à questão material, são fugazes, né? Passam, deixam frustrações, deixam vazios. Na verdade, não é esse o jugo do Cristo. Ele fala até no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aí representando todas essas questões ligadas à matéria, que são importantes, não resta dúvida, mas deverá sempre ter o seu lugar reservado, não o protagonismo da nossa vida. E Jesus chama para que a gente tome posse desse jugo dele, que é leve, que é suave, porque representa a lei natural, a lei divina. Então, para que nós tenhamos esse equilíbrio emocional que tanto almejamos, é importante tomar sobre nós o jugo do Cristo. Essa é a grande referência que o Espiritismo nos propõe, né, como ele sendo o espírito mais perfeito, o irmão mais velho em evolução, ele sabe o que está falando. Ele não falou isso para ser agradável,
Ele está sabendo o que está falando. E como o interesse dele é a nossa evolução, a nossa educação, e ele não nos deixará órfãos, nós temos que observar esse jogo, tomar sobre nós o jugo dele. E diz mais, e aprendei comigo. Né? Veja que a missão dele é de ensinar, eu sou o mestre. Recusou outros títulos, né? Mas mestre diz, chamai-me bem, porque eu sou o mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tomar sobre nós o jugo do Cristo e aprender com ele que ele é manso e humilde de coração, é a gente estar na vereda correta, né? No caminho correto dessa plenitude espiritual, né? Dessa busca de equilibrar todas as nossas condições, né? A nossa condição humana e a nossa condição também como espírito em evolução, né? Espírito imortal que somos. Então, a compensação é que vem alívio. Essa palavra alívio também é bem interessante, colocada pelo Cristo, que ele não vai resolver pegar a carga de cada um, colocar nos ombros e carregar. Não, o fardo é nosso, né? As experiências são nossas, mas certamente teremos esse alívio, né? Consubstanciado numa presença espiritual, num sentido existencial mais profundo, numa leveza de espírito, numa esperança, né? Numa alegria de viver, numa capacidade de superar as nossas dificuldades, o desenvolvimento de uma fé mais consubstanciada, mais lúcida, mais presente, uma sensibilidade, enfim, do espírito. Então, essa certeza de que estaremos, ao aceitarmos esse convite, no caminho desse alívio, da solução das nossas questões, é que hoje queremos enfatizar bem esses pontos, né, que nós trabalhamos inicialmente, né, para a gente fazer um mergulho interior. Nós temos um salmo da Bíblia, o Salmo 23, que eu gostaria de fazer uma referência para ele, que ele é importante também para a construção do nosso raciocínio. Esse salmo remonta no Antigo Testamento, é o Salmo de Davi. E mostra exatamente as tribulações, né, que esse salmista passou, né, que todos nós passamos diante da vida. O processo de dor, de sofrimento e de aflição faz parte da experiência humana. Mas um texto de quase 4.000 anos atrás, nos mostra que Deus está conosco. A sua providência, a sua solicitude está presente em todos os momentos. Então, quando a gente canta esse hino, quando a gente fala desse salmo, a gente está evocando aqui uma ancestralidade judaica. Provavelmente muitos cristãos, muitos judeus, muitas pessoas já leram esse salmo e se envolveram nessa presença de que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará, e que Ele não nos faltará em momento nenhum. Então vamos cantar o Salmo 23 como algo também para elaboração de uma busca, de um equilíbrio para as nossas vidas. Eu considero esse salmo uma verdadeira, uma proposta de cura para as nossas ansiedades. Todas as vezes que nos sentimos que estamos perdidos, que estivermos nos sentindo em solidão, em situação de muita fragilidade em qualquer sentido, lembremos do Salmo 23. Eu vou cantar, que essa canção foi também gravada no Grupo Acorde, né? A Jana já falou, faz parte do Grupo Acorde desde a fundação. São 26 anos que a gente está levando o Evangelho cantado aos corações. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar
andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Então, quando a gente canta esse salmo, a gente está evocando algo muito verdadeiro, né? Que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, seja ele qual for, nos desertos, né? No vale da morte, quando estivermos nos sentindo ameaçados por inimigos, né? Externos e internos, possamos ter essa certeza da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, que se importa com cada um de nós, e que certamente a bondade, a benevolência, a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, né? E nessa tradução fala do processo da reencarnação, né? E voltarei à casa do Senhor por longos anos, porque o processo da evolução é infinito, né? E a gente vai, cada reencarnação, a cada momento, estamos aprendendo e nos fortalecendo, né? Curando as dificuldades, as nossas dificuldades intrínsecas, né? Então, é um salmo importantíssimo para que a gente possa buscar esse equilíbrio emocional. O livro dos Espíritos também fala qual podemos considerar o vício mais radical, né? O pai de todos os vícios. E daí os Espíritos respondem, né, Allan Kardec, que é o egoísmo, que é o pai de todos os vícios. Estudai todos os vícios e percebereis que o egoísmo está na base de todos eles. Essa informação é importante porque é exatamente essa viagem interior para que a gente identifique exatamente a causa das nossas grandes dificuldades, que está exatamente focada nesse ego que está adoecido, né? Nesse ego que está de uma forma ampliando né? e nos trazendo desconforto nas nossas relações, no nosso aspecto espiritual e na nossa evolução. Então, estudai, diz os Espíritos, estudai todos os vícios e vereis que tem o egoísmo no meio. Então, busquemos esse autoconhecimento para que a gente possa se enxergar, né, que temos essa chaga na nossa estrutura da nossa psique, do nosso psiquismo, e busquemos efetivamente fazer um movimento da busca da alteridade, a busca do sentimento que é oposto ao egoísmo, né? Que é exatamente o desenvolvimento das virtudes. Então, conversando um pouquinho sobre as emoções, a gente vai trazendo aquele conceito que nós falamos de Anete Guimarães, que a gente precisa visitar nessa viagem interior como estamos
a nível emocional. Nesses tempos, é importante, né? Desses tempos, desses 6 meses, 7 meses que estamos nesse isolamento social, eu acho que o grande convite da vida foi: vai para dentro, né? Já que estás nesse isolamento, vai para dentro. Busquemos encontrar a, essa questão, né, que está trazendo tantos distúrbios, tantas dificuldades nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos conosco mesmo. Onde é que estão os verdadeiros sintomas, né? Onde é que está, ou melhor, as causas, né? Nem são sintomas, as causas desse desequilíbrio. Então vamos visitar alguns sentimentos. Aqui a gente trouxe uma contribuição do psicólogo Eric Berne, que vai falar de algumas emoções. Eu vou traçar algumas delas para que a gente possa ir visitando e vamos nesse mergulho, vendo como é que eles estão conosco, como é que ele está, como estamos em relação a esses conceitos, e vamos trabalhar nessa superação, né, ou nesse autoconhecimento. Né? Primeiro a gente conhece, depois a gente vai trabalhando para superar. A questão da raiva, né, que são as emoções básicas, segundo Eric Berne, e são básicas e são desagradáveis. A raiva. O que é a raiva? Na verdade, a raiva induz a movimentos violentos, de ataque ou defesa. É uma reação natural do organismo. Sim, essa é a questão da raiva. Há um detalhe na raiva que todos nós, né, passamos por dificuldades. Aqui e acolá a gente está tendo um pouco de atrito, temos raiva de alguma coisa, faz parte dessas emoções básicas, né? Inclusive, o Eric Berne fala que, por exemplo, um cirurgião, ele utiliza essa energia, né, para às vezes para até cortar, né, uma costela, para tentar fazer uma intervenção mais intensa. Então ele utiliza essa energia para até fazer o bem. E podemos utilizar a energia da raiva canalizando também para o bem, né? É possível fazer isso, mas é uma emoção que induz a atos violentos e que precisamos observar como nós estamos em relação a isso, né? Como é que está o nosso controle em relação a esses atos. Às vezes por outra a gente encontra situações no trânsito, situações em fila de banco. Qualquer situação que nos desagrada, a gente tem aquela reação de raiva, de xingamento. Há pouco tempo, né, eu estava nesse momento de isolamento, tive que sair, né, com o meu carro para a federação, e na Avenida Beira Rio, né, que as pessoas conhecem, existe um limitador de velocidade, são 50 quilômetros. Eu estava obedecendo literalmente os 50 quilômetros. Vinha conversando, mas sempre olhando. E um cidadão atrás, comigo com muita raiva, buzinando, buzinando. Eu olhava para mim, ficava, será que eu estou fora de contexto? Mas estava com 50, ou seja, eu estava bem dentro. Então, aí quando chegou um determinado momento lá da avenida, ele passa por mim e me xinga, ele estira o dedo, faz uma atitude horrível. Inclusive eu estava com duas pessoas idosas dentro do carro, eu fiquei muito envergonhado com a atitude desequilibrada de uma pessoa que não tem a paciência de observar a velocidade. Então esse controle emocional é fundamental nesse momento, né? Aguardar o momento certo, tudo, para a gente não extravasar de uma forma absurda quanto foi do nosso, aquele companheiro que passou por mim e fez tudo isso. A outra emoção é o medo, né? O medo também é uma emoção básica, que é natural, é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Todos nós temos, até como preservação, ter o receio, ter o medo, né? O medo faz parte, né, naturalmente, desse processo natural de preservação da vida. Inclusive, o livro que eu até recomendo, O Homem Integral, fala dos 4 gigantes da alma, né, que Joana de Anjos vai analisando a partir de uma fala de um psicólogo espanhol, Leira e Lopes, e exatamente fala dos 4 gigantes da alma, e o medo está no meio desse conjunto de análise de Joana de Anjos. Vale a pena a gente dar uma relida lá. Então, o medo, fazendo parte do processo de conservação, tudo bem. Agora, quando nos impede de
nos apresentar, de encarar nossos desafios, né? De enfrentar nossas questões, aí sim, é uma emoção desagradável que precisa de tratamento, precisa ser bastante observada, né, por todos nós. Então, um medo doentio, um medo exagerado não leva efetivamente a uma vida plena, uma vida equilibrada diante dos desafios da vida. A tristeza, a próxima emoção. Ficar triste faz parte do nosso processo, né? Luto, viver um luto, viver a tristeza de estar nesse momento passando com tantas vidas, né? São 150 mil vidas que perderam. A gente fica triste, né? Quem é que está feliz com um processo desse? Mas faz parte, né, da vida a tristeza. Só não podemos alimentá-la, né, como se fosse um estado natural e perene do ser humano. Viver eternamente triste, eternamente cabisbaixo. Precisamos perceber que a tristeza faz parte do equilíbrio emocional, né, faz parte do equilíbrio, essa dualidade, tristeza e alegria, mas a gente tem que trabalhar para que essa tristeza não faça parte, né, desse repertório da nossa vida. A gente fala de muita tristeza o tempo todo. Né? A gente deve ter uma atitude sempre feliz, alegre, né? Compreendendo que a vida é uma experiência. Né? Uma experiência é uma escola, como diz Nando Cordel. A terra, a vida, é sempre um aprendizado. Ele evoca também outras emoções que eu acho que é muito interessante também a gente fazer uma visita para dentro de nós mesmos, aprofundando um pouquinho mais. Essas três são as básicas: o medo, a tristeza e a raiva. E agora vamos para outras, né? Outras emoções mais desagradáveis. E aí a gente volta àquela questão do livro dos Espíritos. O egoísmo está na base de todas dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Então precisamos compreender que o egoísmo está bem próximo a tudo isso que nós vamos falar. O ressentimento. O que é o ressentimento? É uma raiva não expressa. Né? Você guardar aquilo para dentro de si, ter raiva daquela situação e deixa dentro de si. É ficar ressentindo novamente, né? Sentir novamente uma raiva. Por exemplo, esse caso que eu citei do rapaz, né? Eu me trabalhei para não ficar ressentido. Eu fiquei realmente fiquei mais triste, né? Porque tinha duas pessoas comigo, idosas, e eu ouvi tanto palavrão, tanta coisa negativa, mas eu procurei não alimentar esse ressentimento. Né? Eu orei por ele, puxa vida, ele deve estar também passando por outras situações, ninguém sabe como é que está o emocional dele, não tem razão para isso, mas não guarde isso para a gente, porque guardar ressentimento é guardar lixo, né? A Joana fala disso. É como se a gente colocasse no nosso guarda-roupa algo estragado, e vez por outra a gente abrisse a porta e ficasse, realmente, aquilo ali está estragado, e ficasse cheirando aquele mal-estar, aquela podridão, e de repente isso, imagina como isso perturba, né, o emocional, as relações que são muito sutis entre espírito, perispírito e corpo. Aí vem as doenças psicossomáticas, né, que nascem muitas vezes dessas questões do emocional. Né? Eu assisti várias palestras nesse sentido, e uma delas me chamou muita atenção, foi do professor Hermógenes, que é um professor de yoga, né? Então ele falava das doenças psicossomáticas que nascem aqui, ó, no campo mental, né, emocional, e vai para o corpo. Aquilo que não está resolvido aqui no afetivo, o corpo somatiza. Então são as diabetes, pressão alta, as renites e as gastrites e por aí vai, né? O próprio câncer, né? Tem um livro muito lindo, Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay, que é a história de um ressentimento. Né? É bem interessante essa obra dela. Você pode curar a sua vida, e ela curou um câncer porque ela tinha um ressentimento profundo do seu pai, que é padrasto, né? Que abusou sexualmente dela quando na infância. Então ela guardou aquele ressentimento, e foi necessário fazer um processo de imersão muito profunda dentro dela própria para conseguir sair
daquele quadro tão difícil, né? Tão complicado. Então, o ressentimento não traz bem a nossa saúde física, né, emocional e espiritual. O ciúme, outro aspecto, o ciúme, a possessividade e insegurança, né? Também tem a ver com insegurança, com egoísmo, né, de querer que o outro pertença a você, que o outro pense igual a você, que não pense diferente de você, né, que seja posse sua. Isso também tem a ver com a exacerbação, né, desse vício, né, da falta de controle da questão do egoísmo em nossa vida. A culpa, realmente a culpa é algo muito complicado, né, do ponto de vista da nossa saúde. Né, porque há uma culpa saudável quando você reconhece, né, quando você comete algum equívoco, né, e você tem aquele movimento de reparação, de reconhecimento, ou de arrependimento, ou de conscientização que não deveria ter feito isso. E aí, Allan Kardec, no Céu e Inferno, fala dos 3 momentos, né? Você se faz aquele movimento de arrependimento, né? Você vai sofrer com aquele momento, aquele processo é doloroso, de certa forma, mas o terceiro momento é libertador, que é a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação são os meios para a gente se livrar dessa questão da culpa. Porque não adianta ficar se culpando, né, e não partindo, né, não tomando uma atitude mais proativa, porque toda virtude é proativa. Todas elas. Não existe virtude passiva. Né? A gente fala de fé, a gente fala de caridade, a gente fala de amor, a gente fala de humildade, a gente fala de esperança. Tudo isso, todas essas virtudes são ativas. Então, a reparação, né, você ter uma atitude diante da vida e buscando a reparação dos nossos erros, puxa, é libertador isso. Mas ficar nas culpas, né, naquilo, oh, meu Deus, que coisa eu fiz, né, porque eu pisei na bola, e ficar remoendo não resolve nada. Né? A questão do estresse, né, que é muito presente no nosso momento, né, viver com ilusões, né, de posses mentirosas. Aí vem a questão de Jesus, né? Vim tomar sobre vós o meu jugo. Então Jesus fala de um reino imperecível, né, que não se acaba jamais. Estaremos sempre com Ele, aqui na terra ou no céu. Né? Estaremos sempre em comunhão com Deus. Isso é muito importante pensar nesse sentido, porque estando em comunhão com Deus, nós teremos as nossas aflições, né? Teremos nossos estresses do dia a dia, mas o bom ânimo estará sempre presente em nossa vida para superar, para suplantar tudo isso. E Jesus também foi bastante claro, né? Na vida tereis aflições, mas o bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Eu venci. Tu podes também vencer, né? Tu podes vencer o mundo. Aí vem as 3 grandes dificuldades, né, que nós temos, que são a inveja, né? A inveja não admite o triunfo alheio, é algo muito, né, comum nas relações. A inveja traz também um atraso evolutivo muito grande, porque você imagina um quadro de inveja, você ficar triste com a alegria do outro, né? Ficar triste, né, com o triunfo alheio. Que pobreza é essa, né? Então, e isso é importante que a gente reconheça. Quando isso acontece, é preciso a gente revisitar, né? Não ficar escondendo, botando debaixo do tapete que a gente tem, né? Um pouco de inveja, né? A maioria de nós temos, porque nós estamos naquela faixa, né, que Allan Kardec coloca, na escala espírita, de terceira ordem. Então, se em algum momento a gente sente ciúme, inveja, raiva, é porque nós estamos nessa ordem. E a gente não pula da terceira para a segunda no estado de Deus. São muitas etapas, né? São muitas reencarnações para que a gente possa passar para a segunda etapa, na segunda ordem. Aí a gente não vai ter mais isso.
Mas é importante, o primeiro momento, isso o Marlon Reikdal, que é um psicólogo que eu gosto muito, e até aí de Curitiba, um grande amigo nosso, ele fala muito, não adianta a gente negar, né, fazer de conta. Não, é importante que a gente reconheça, né, e parta com tranquilidade, né, sem estresse, sem querer mudar de uma hora para outra uma história que a gente fica pensando, quantos anos nós temos do ponto de vista espiritual? Quantas escolhas nós fizemos ao longo dessas reencarnações que representa hoje o que eu sou? Imagina, quantas escolhas. E segundo as informações, né, que nós somos hoje a melhor versão de todos os tempos. Né? Nós estamos na nossa melhor versão. Então, não adianta ficar querendo saber quem fomos no passado, né? Que, na verdade, não é algo melhor do que isso que nós somos, não. Certamente que não, porque nós entendemos o processo da evolução como algo que faz parte da lei natural, a lei da vida, que é a evolução. Então hoje nós somos a melhor versão, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas limitações, mesmo com esses vícios, né? Com esses defeitos, nós ainda somos essa melhor versão de nós mesmos. Então, tanto a inveja, quanto o orgulho, quanto a vaidade, que fazem ainda parte desse cômputo das nossas emoções, nós precisamos entender e observar, né? O melhor momento da gente ir trabalhando e a gente primeiro identificando e depois ir trabalhando e diluindo. Joana de Ângelo usa muito essa palavra, né? A questão do diluir, né? E diluindo isso na gente. Eu gosto também de que todo o processo de aprendizagem ele tem 3 etapas, né? Dentro da pedagogia pestalozziana. Primeiro, qualquer conhecimento deve partir inicialmente do campo cognitivo, ou mental, ou intelectual. Né? Passa primeiro por essa instância, né, do cognitivo. Mas se ficar só no cognitivo, não há a verdadeira transformação. Né? A gente conhece, é como a gente é assim, a gente sabe a Bíblia de cor. Se a gente pergunta qual a questão primeira do livro dos Espíritos, a gente sabe de cor, né? A gente trabalha o cognitivo. Mas o estudo, como nos propõe a doutrina espírita, não é um estudo para ficar só no cognitivo. Não faz sentido. Né? A terceira revelação, né? O terceiro momento de revelação, que tivemos a primeira revelação, o Antigo Testamento, todo aquele conjunto de informações primárias, básicas, né, que sedimentaram a vinda do Cristo. Aí vem a segunda, já ampliando esse conceito de Deus, o conceito de lei, de imortalidade da alma. E aí a gente tem na doutrina espírita o conceito de verdade, né, essa busca da verdade a respeito, verdade, digamos assim, mais ampla. Não a verdade relativa de cada um, mas a verdade ampla da vida, que o Espiritismo nos propõe. Precisamos realmente estudar, não só aqui no campo cognitivo, mas partindo também para o campo afetivo, que é o segundo momento, e o terceiro momento é o momento da vivência. Essa é a proposta pestalozziana para que haja realmente o aprendizado verdadeiro, né, efetivo, né, que não nos vai deixar de fazer parte do patrimônio espiritual, quando a gente compreende, quando a gente sente e quando a gente vive a mensagem. Esse é o caminho evolutivo. Então vamos parar nesse momento para cantar mais uma música, né? Uma música para a gente ir para os momentos finais de uma proposta de Joana de Ângeles a respeito de como, né, podemos, com 3 aspectos, ir trabalhando esse emocional e buscando efetivamente esse equilíbrio nas bases do Evangelho. São os fatores de equilíbrio que ela nos propõe. Então nós vamos cantar agora uma canção que nós falamos que é do Nando Cordel, né? Que gosto muito, né? Um grande parceiro.
E ele tem uma música chamada Amor Imenso. Que esse amor que Deus tem por todos nós, né? E precisamos tanto, né? Nos vincular a esse amor. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar em todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Quem souber canta. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso, imenso. Ele também fez uma canção que fala um pouco dessas nossas escolhas, né? Que a gente precisa prestar atenção às nossas escolhas. Que bom! Legal! A gente faz da nossa vida o que bem quer. Fazer o bem, fazer o mal é opção. A gente nunca vai sofrer o que não fez. Só ganha amor quem já doou seu coração. Atenção, cuidado com a estrada que você vai percorrer enquanto está aqui. Se a gente vem pra melhorar, se a gente vem pra aprender, fazendo a paz, a gente vai ser mais feliz. Se a gente vem pra melhorar, se a gente vem pra aprender, fazendo a paz, a gente vai ser mais feliz. Eu sou o dono da paz, da paz, da paz, o dono da paz, da paz, da paz. Eu sou o dono da paz, da paz, da paz, o dono da paz, da paz, da paz, o dono da paz. E já nos encaminhando para as considerações finais, nós vamos falar de um pouco dos fatores de equilíbrio, né? O que é que está à nossa disposição para essa busca desse equilíbrio emocional? Então, Joana de Ângela cita alguns bem práticos, né? Bem execuível de todos nós. Cada um tem possibilidade de fazer esse momento, e buscar esses fatores que estão ao alcance de todos nós. Primeiro, motivação para envolver-se em atividades saudáveis. Essa do Evampra, por exemplo, é um convite maravilhoso, né? Estar com amigos, estar, né? Agora não, né? Mas há um tempo atrás, à beira-mar, escutando o mar, vendo a natureza,
sentindo a brisa, sentindo a areia, né? Ouvindo o Evangelho. Isso é um envolvimento extremamente saudável. Precisamos muito desses momentos, cultivar coisas boas, ir para show, ir para teatro, ouvir música, né? Coisas que a gente possa realmente elevar espiritualmente. São atividades saudáveis, também as idealistas, né? Se dedicar a uma ONG, né? Tantas que lutam aí pelos direitos humanos, pelas questões ambientais, pelos direitos sociais, tantas ONGs, né? É, quantas iniciativas pró um mundo melhor, né? Pró um mundo de regeneração. Então, nós temos que, mais uma vez eu repito, todas as virtudes exigem movimento, uma tomada de decisão, um vinde a mim, como Jesus falou, né? Tem que ter um movimento, tem que ter ação. Então, ciência, cultura, esporte, religião, religiosidade, espiritualidade, tudo isso são ações, são fatores extremamente importantes para o nosso equilíbrio, o cultivo das boas relações, relações humanas, principalmente a questão do enfrentamento, né? Nunca fugir, né? Não saia da vida, porque a vida é um dom de Deus, a gente não sai da vida, a gente sai da existência, mas a vida continua, né? E aí a gente precisa se dar bem, né? Se dar bem com a vida. E aí Joana de Ângeles, para a gente ir fechando, ela propõe 3 aspectos importantes. Primeiro, ame-se como você é. Olha que coisa mais singela. Ame-se como você é. E não como alguém gostaria que fosse, ou como você mesmo gostaria, né, de ser, né, fugindo um pouco da sua própria realidade. Seja o que você é, seja a melhor das suas possibilidades. Né? Se encontre, né? Busque entender-se, veja quem você é, suas possibilidades e seja a melhor expressão das suas possibilidades. Né? Não se compare com ninguém, porque ninguém foi criado, feito, né, em série. Né? Cada um é cada qual, cada um tem seu DNA, tem seu brilho nos olhos, tem sua história, tem reencarnações aí diversas. Então, cada um compõe a sua história, cada um carrega o dom de ser, de ser capaz, né, de ser feliz, como diz o poeta Renato Teixeira. Então a gente tem que se amar como a gente é, né, buscando necessariamente cada vez mais, né, se gostar, se amar, se valorizar e crescer, que são passos subsequentes. Ame-se como você é. O segundo, o auto-perdão. É muito importante isso, a gente já tratou um pouco mais atrás da nossa reflexão, né? Aqueles 3 aspectos. Quem não erra? Quem aqui que está me escutando pode dizer, eu nunca errei, né? Quem disser isso tá querendo esconder alguma questão, né? Mas todos nós erramos, né? Nos equivocamos. Mas o que é legal é a gente sentir que somos aprendizes, né? Que é possível erro, mas em respeito à vida, e em respeito a nós, em respeito a Deus, que a gente possa se levantar, não ficar estirado no erro, né? Se comprazendo no erro, mas a gente se erguer bom ânimo, dá a volta por cima, se perdoa, perdoa aquele que você feriu, né? Se você foi o causador, peça perdão, peça desculpa, tenha a honra, a coragem de dizer eu errei, né? Eu não estava bem, eu não pensei direito, não tomei a melhor decisão, foi uma tomada de decisão equivocada, mas eu quero lhe pedir perdão, e isso foi Jesus que falou para a gente, né? Perdoai 70 vezes, 7 vezes, a nós mesmos, né? E ao próximo. O perdão como uma terapia, né? Fundamental para o nosso equilíbrio de vida. E o terceiro ponto que ela fala, nossa mentora fala, é sobre o autoenfrentamento. Né? Não fuja de você mesmo, enfrente seus desafios. Né? Se teste, seja ousado, né? Vá em busca dos seus sonhos, acredite neles, acredite que é possível. Né?
saia da zona de conforto e se arrisque. Não há problema nenhum de você quebrar a cara, de você se equivocar. O importante é que você está buscando, né, esse enfrentamento. E nesse enfrentamento nós sabemos que nós nunca estaremos sós. Estaremos sempre contando com um plano maior, com a força divina, né, que está sempre conosco. Né? Deus nunca nos abandona. O Pai é o Pai de todos nós, né? O Pai nosso, né, que está nos céus. E é o Pai de todos nós. Eu gostaria de terminar minha fala numa oração que é de José Silvério Horta, né, um poeta mineiro de Mariana, desencarnou em 33, salvo engano, e psicografou essa oração Pai Nosso que está no Parnaso de Além Túmulo. Eu gostaria de terminar compartilhando essa linda oração que eu tanto amo e gostaria de externar toda a nossa gratidão pelo tempo que passamos juntos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e ao convite maravilhoso de estarmos com vocês nessa noite. Então, José Silvério Horta fala assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Muito obrigado por tudo. Fiquem em paz.